Tudo bem, pessoal? Então nós tivemos a confirmação do adiamento de Duna Parte 2, que agora só estreia em 2024, chega nos cinemas no dia 14 de março. Nesse vídeo eu quero falar sobre a decisão, o porquê, falar sobre a greve e também sobre o impacto na temporada de prêmios. Vamos lá. Se você acompanha as lives de sábado aqui no canal, sempre 21 horas horário de Brasília, não pegou essa notícia como surpresa. Isso já vinha sendo especulado. Por quê? Quando você trabalha o marketing de um filme, você precisa de no mínimo 60 dias para conseguir fazer um planejamento de tapete vermelho, de sessões especiais, sessões comentadas, e a greve te limita a isso. Na greve você não consegue fazer essa grande promoção. E existe uma tradição, por exemplo, nos Estados Unidos, de participação de programas, e o elenco de Duna é um elenco super estrelado. Quando começou o boato de que Duna seria adiado, o argumento da Legendary é o seguinte: eu entendo totalmente o argumento. Poxa, em 2021 tinha aquele contexto de lançamento simultâneo da Warner, e isso afetou a bilheteria de Duna. É impossível trazer um número de quanto afetou Duna, mas afetou. E aí, quando estava tudo certinho para ter um bom circuito, para finalmente, né, ter essa grande estreia e ocuparia os cinemas em novembro, teria um contrato para salas IMAX, para salas premium, para se tornar esse grande destaque do final do ano, aí tem a greve. Aí você limita o marketing do filme, então para Legendary faz mais sentido deixar para março. Alguém pode falar, tá, mas a greve pode acabar em setembro, em outubro, para que adiar um filme de novembro? Porque você precisa fazer esse planejamento. Todas as empresas fazem esse planejamento. É muito difícil trabalhar com uma mudança tão apertada a curto prazo. Para Duna, a empresa produtora vê que é necessário o circuito tradicional, que é um filme que seria afetado. Existiam muitos apelos dos exibidores, especialmente dos Estados Unidos, para que Duna não fosse adiado. E os exibidores falavam que Duna seria o principal filme de novembro, seria um filme que poderia se aproveitar de outros adiamentos também, mas isso não convenceu definitivamente a Legendary. Eu penso que nessa decisão a Legendary tem muito mais influência do que a Warner. Do tipo, o primeiro filme tinha aquela questão de distribuição complexa, lançamento simultâneo, e agora no segundo tem o problema da greve, então deixa para março. A janela de março não é uma janela ruim. Tem muita gente criticando a janela de março. Eu penso que é uma janela boa quando você consegue fixar uma data de interesse que, claro, pode ser problemática em outros mercados. E aí, por exemplo, o mercado do Brasil, às vezes, usa o mês de março para gerar interesse em filmes do Oscar, que é um hype que eu considero, né, algo super anos 90, que hoje em dia, com compartilhamento, eu penso que não funciona. Mas tem empresas que apostam ainda nesse hype da janela de Oscar para o mês de março. Isso não vai limitar a distribuição de Duna. Ao contrário, vai limitar a distribuição dos filmes que apostariam nessa janela de março em países como o Brasil. Temporada de premiações. Duna no Oscar 2024? Esquece. Duna agora é discussão para Oscar 2025, então todas aquelas dúvidas das premiações técnicas que Duna provavelmente competiria com Oppenheimer nessa temporada, agora a gente pode direcionar todo o favoritismo para Oppenheimer em várias categorias. E eu falo isso porque o primeiro Duna conseguiu ali, né, uma grande repercussão em várias categorias técnicas, um trabalho sonoro espetacular, a fotografia é maravilhosa, mas você tem realmente uma esquematização muito bacana mesmo, esse padrão de qualidade do Denis Villeneuve, e até por isso a expectativa para a parte 2 é tão grande. Para quem estava bem ansioso como eu, vai ter que esperar mais um pouco, mas não é surpresa, tá, pessoal? Não dá para encarar como uma surpresa. Eu entendo quem vai ficar frustrado. Para produtora e distribuidora faz mais sentido aguardar o mês de março. E aí você consegue ter uma boa visibilidade também. Os filmes com lançamento para Oscar nos Estados Unidos têm esse lançamento em janeiro no país todo, então, né, por mais que ele vai ficar na época do Oscar 2024, vai ser no mês do Oscar 2024, a discussão aí é para a próxima temporada e aí com uma outra estrutura de campanha de lembrança. Nesse caso de Duna Parte 2, eu penso que eles querem muito pegar a repercussão sem ter um asterisco. O asterisco seria a greve. E a falta de anúncios nos festivais, ela já trazia um indicativo, né? Todos os longas estão recebendo sessões ou em Veneza, ou vão passar por Taylor Reed, ou vão acabar pegando uma estreia em Nova York, Toronto, Londres, e não tinha nada de Duna. Só tinha que Duna não chegaria em Veneza.
mas existia uma expectativa de um lançamento especial, afinal de contas, né? Porque é um filme aguardado, é um filme que faria um circuito mínimo de festivais, nem que seja no mês de outubro. E agora, essa notícia mostra que a Warner tinha uma data limite para fazer uma decisão, precisa reposicionar o filme e reposiciona agora então para o dia 14 de março. Isso vai alterar o calendário de lançamentos em novembro. Pode ter outros longas que vão passar para novembro para se aproveitar dessa janela, como vai mexer todo o calendário lá de 2024 entre março e abril, especialmente agora. Duna vai se tornar esse grande filme do mês de março. Isso mexe com sala IMAX, isso mexe com as rivais, isso mexe mercados que apostam nessa janela que eu falei, né, de hype do Oscar, que é bem estranho. Vou deixar na recomendação o vídeo que eu fiz sobre o Oscar, em que eu falo um pouquinho mais sobre isso, eu falo também sobre as expectativas e os filmes mais comentados da temporada na atualização da prévia mensal. Então tá, para quem é ansioso e para quem tá ansioso por Duna, mais alguns meses de espera. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau.